Olá, tudo bem? Eu sou a tia Lília e hoje vamos aprender mais de Deus. Vamos aprender, aproveitar esse período que estamos em quarentena, que estamos em casa, para aprender mais do Senhor. Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pela tua proteção sobre nós. Senhor Jesus, obrigada por este momento em que estaremos, Senhor, aprendendo mais de Ti. Pai, abre os nossos ouvidos, o nosso coração. Ó Deus querido, que tudo falado hoje possamos colocar em prática. Ó Deus querido, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje iremos aprender sobre um amigo corajoso. E aí, você tem coragem? Você é corajoso? Você tem algum medo? Então, vamos aprender sobre isso, sobre alguém que em uma situação muito difícil não teve medo. Ele confiou em Deus. Vamos falar sobre Daniel? Daniel está lá na Bíblia, a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia da tia Lília. Essa história você encontra lá na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Ó, livro de Daniel, não sei se você vai conseguir ver aí. No livro de Daniel, o livro de Daniel é após Ezequiel. Você vai abrir lá no finalzinho do Velho Testamento, antes do Novo Testamento, você vai encontrar essa história. Lá no capítulo 6, a gente vai identificar, vai encontrar essa história. Já quero te pedir que você tire um tempinho com a sua mãe ou com o seu pai para ler esse capítulo e entender um pouco mais sobre essa história, sobre a história de Daniel, um amigo que não teve medo. Daniel, ele foi um dos exilados de Judá, que foi para o reinado do rei Dario. E aí, lá, o rei Dario, ele escolheu alguns sátrapas. Sátrapas são como se hoje seriam governadores para administrar o seu reino, como era um reino grande, e aí ele precisou de pessoas para administrar cada pedacinho do seu reino. E Daniel, ele foi um dos presidentes, aqueles que cuidavam dos sátrapas. O rei Dário separou 120 sátrapas e 3 presidentes para que cuidasse para que supervisionasse esses sátrapas. E Daniel foi um deles. Daniel, ele era servo do Senhor. Ele era fiel a Deus e ele buscava o Senhor todos os dias. Ele buscava o Senhor todos os dias, não só apenas uma vez, né? Mas 3 vezes a Bíblia diz que ele entrava para o seu quarto, dobrava os seus joelhos e buscava o Senhor em oração. Então, por isso, Daniel se destacou entre esses 3 presidentes. E o rei Dario, ele viu o poder de Deus, ele viu em Daniel algo diferente. Então, por ele ter se destacado nessa posição, os sátrapas e os outros presidentes procuraram, investigaram um pretexto para acusar Daniel, para fazer com que Daniel saísse daquela posição, para mostrar que Daniel tinha algo de errado, que Daniel não era tão fiel assim como ele mostrava. Então, esses homens procuraram, e aí não acharam. Eles não acharam. Daniel era um homem fiel a Deus e muito correto nas coisas que ele fazia. Ele era um homem justo e íntegro nas coisas que ele fazia. Então, eles não encontraram nada que pudesse acusar a Daniel. E aí, eles tiveram uma ideia. Então, eles pensaram em algo e aí eles tiveram uma certa ideia. Bem, Daniel é um homem correto, é um homem íntegro. E tudo que ele faz aqui na administração, como presidente aqui no reino, ele
faz certo, ele não erra em nada. Vamos procurar algo em relação ao seu Deus, em relação ao Deus que ele serve. E aí conseguiremos atingir Daniel. E foi isso que eles fizeram. Aqueles homens, os sátrapas e os presidentes, foram até o rei e fizeram o rei editar um decreto. Sabe qual é esse decreto? Eles fizeram com que o rei fizesse um documento, assinasse um documento que não poderia ser revogado. O documento dizia o seguinte, dizia que durante 30 dias, ninguém naquele reino deveria pedir algo a Deus, a um Deus qualquer, ou algo a um homem que não fosse ao rei Dario. E aí, Daniel, como ficou sabendo disso, vocês acham que Daniel teve medo? Não, Daniel não teve medo. Quando ele ficou sabendo disso, ele foi para sua casa, entrou no seu quarto e com a janela mesmo aberta, ele dobrou os seus joelhos e buscou o Senhor. Ele sabia que nada e ninguém poderia atingi-lo porque ele era servo de Deus, e servo do Deus Altíssimo, do nosso Deus que é todo-poderoso e que pode nos livrar, que pode nos guardar e que nada pode nos atingir, nada podemos ter medo. Então, Daniel não teve medo. Ele era um servo de Deus. E aí, como Daniel não teve medo, ele continuou buscando ao Senhor, continuou falando com Deus. Aqueles homens foram até o lugar, até a casa de Daniel e viram Daniel orando. Sério, viram Daniel orando. Viram Daniel buscando ao Senhor. Tá vendo? Olha, Daniel continuou buscando ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Foram até o rei e disseram ao rei Dario que Daniel tinha quebrado o seu decreto. O rei Dario, como via Daniel como homem de Deus, o que ele fez? Ele tentou revogar aquela situação, tentou revogar aquele decreto, mas os homens não deixaram. Então, o rei Dario mandou chamar Daniel e pegaram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. E o rei Dario disse o seguinte: Daniel, peça ao seu Deus, o Deus vivo, para que possa te livrar dessa situação. E Daniel foi jogado naquela cova, foi jogado naquele lugar. E depois de jogarem Daniel, ainda colocaram uma pedra tampando aquela cova para que Daniel não fosse, não saísse dali, não fugisse, não escapasse. E aí, crianças, algo sobrenatural aconteceu com Daniel. Daniel, como eu disse, confiava em Deus, não teve medo, ele participou de um milagre. Daniel, que entrou naquela cova de leões famintos. Sim, Deus enviou um anjo na vida, naquela cova, um anjo sobre a vida de Daniel e fechou a boca dos leões. E Daniel, que passou uma noite inteira naquele lugar, não sofreu nenhum arranhãozinho. E o rei, que ficou preocupado com aquela situação, foi para o palácio, jejuou, não dormiu e ficou muito angustiado pela vida de Daniel. Mal sabia ele que Deus, o nosso Deus que é todo poderoso, livrou Daniel. E pela manhã, quando aquele rei acordou, sim, ele foi correndo até aquela cova, até aquele local, saber se Daniel estava bem. Crianças, o rei Dario ficou tão preocupado com Daniel. E quando chegou lá, o que ele fez? Ele chamou Daniel. Mas Daniel, que tinha vivido um milagre, tinha sobrevivido àquela situação, ele deu um grito e falou: Rei, estou vivo, o Deus vivo todo-poderoso, o Deus a quem eu sirvo. Ele me livrou desses leões. O rei Dario ficou muito feliz.
Ele não acreditou e viu que Daniel tinha sobrevivido nessa situação. Crianças, a gente aprende com essa história que o nosso Deus, ele é todo poderoso, que onde nós estivermos, ele tem poder para nos livrar, ele tem poder para nos guardar. Basta apenas confiarmos no Senhor e depositarmos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor Jesus, sabendo que ele tem poder para nos livrar, tem poder para nos guardar. Então, hoje aprendemos que Daniel, servo de Deus, estava num lugar que não era o lugar a casa dele. Ele tinha sido levado como um escravo, como um prisioneiro para um outro reino, para um outro lugar. E aí, mesmo assim, longe da sua terra, Daniel permaneceu fiel, permaneceu crendo em Deus, permaneceu servindo ao Senhor e mostrando às pessoas ao seu redor que ele servia a um Deus vivo. A gente aprende que Daniel dava um bom testemunho. Daniel demonstrou àquelas pessoas que vale a pena servir ao nosso Deus. E aí hoje vamos gravar um versículo que fala sobre isso, que fala sobre que vale a pena buscar ao Senhor. Lá em Salmos, de número 34, versículo 4, diz assim: busquei ao Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus medos. Amém? Vamos lá, de novo. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus medos. Salmos, número 34, versículo 4. E a nossa tarefa de hoje vamos demonstrar através de áudio. Então, Daniel foi um servo do Senhor, fiel, que buscava o Senhor durante o dia 3 vezes. E aí, ele deu bom testemunho, tanto que as pessoas não conseguiram encontrar nada que pudesse acusar Daniel. Onde ele estava, onde ele estivesse, ele demonstrava que ele era fiel e era um bom servo de Deus. E a tarefa de hoje é o seguinte: você, criança, vai fazer um áudio, botar lá no grupo do WhatsApp. Se quiser me mandar também aqui no canal, pode me mandar também, inscrito. E vai dizer o seguinte: vai citar um exemplo de como dar bom testemunho na escola. Como podemos fazer a diferença na escola? Dar o bom testemunho, mostrando que servimos a um Deus vivo, servimos a Jesus e fazemos a diferença. Você vai citar uma forma de como damos mau testemunho, como não demonstramos a diferença, como fazemos coisas que o mundo aí fora faz. Quando a gente está em casa, e aí você vai fazer esse áudio, vai citar uma forma de dar bom testemunho na escola e uma forma de dar bom testemunho, uma forma de dar mau testemunho, né, em casa, tá bom? Essa é a tarefa e você vai mandar para mim lá no grupo em forma de áudio e gravar o versículo de hoje, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor esteja contigo, te guarde, em nome de Jesus.